Portanto, passamos à frente à próxima questão que eu gostava de perguntar aqui aos nossos convidados. Tem que ver com a questão da justiça. Não é? Nós sabemos que o Estado de Direito, não é? Segundo a nossa Constituição, Angola é um Estado de Direito, aliás, e democrático, não é? Mas no que diz respeito ao Estado de Direito, nós sabemos para que o Estado de Direito seja efetivo, não é? É necessário a interdependência dos seus poderes, legislativo, executivo e judicial, não é? E nesse sentido, eu gostaria de perguntar, agora acho que vamos começar pela Navita, no que diz respeito ao AMBO, não é? Ao AMBO a nível local, como é que a UNITA encara a saúde da nossa justiça? Como estão as cadeias, as prisões preventivas, se a UNITA tem ou não tem um levantamento feito sobre a situação judicial da nossa província, né? Como é que o AMBO está em termos da justiça, cadeias preventivas, não preventivas, a autonomia da justiça na província, e se acha que qualquer coisa que deve se melhorar na perspectiva da UNITA, como é que a UNITA está a olhar para a situação da justiça no Planalto Central? É a mesma pergunta, para vamos ouvir o nosso querido aderido. A justiça em Angola, como órgão de soberania, também obedece àquilo que é a matriz nacional. Devemos dizer que, do ponto de vista geral, a nossa justiça ainda precisa de melhorar aquilo que é a administração da justiça do ponto de vista do Estado de Direito e democrático. Portanto, a subordinação dos órgãos de justiça ao Presidente da República é elevada, é excessiva, e que isto também depois se repercute na própria gestão, na própria organização da justiça. Cá no AMBO, devemos dizer que a população que está nas cadeias e, sobretudo, com prisões preventivas, pelos dados que temos, é um bocadinho elevada. Portanto, os processos demoram muito. Primeiro, falta de recursos humanos. Segundo, também as próprias condições das cadeias não dão aquilo que se chama de dignidade da pessoa humana, apesar de estar na condição em que está. E ainda acresce o facto de que eu estou desde o ano passado a querer visitar, sobretudo, a principal cadeia, e estão-me a dar voltas. Simplesmente porque as cadeias estão muito cheias. E também há fome, há outras situações. A doutora, enquanto deputada e secretária da UNITA e, sobretudo, deputada, está a dizer que até o momento não visitou a cadeia? Não visitei, porque não me estão a permitir visitar a cadeia. E obrigada por fazer essa pergunta. Isso significa que a nossa justiça está doente. Isso significa que os órgãos que tratam dessas questões ainda estão a uma subordinação fora de ser. Como é que o deputado não pode visitar as cadeias? Como é que o deputado não pode entender como é que está a situação carcerária das pessoas? Portanto, é uma situação que nós pensamos que deve ser revista. As condições dos magistrados também nos preocupam, porque eu vi muitos magistrados, muitos recursos humanos desse setor, que até a luta, até para adquirir uma casa, muitos foram transferidos para aqui, estão a trabalhar, para adquirir uma casa tinham que procurar canais. Os tais canais também depois fecharam. Portanto, as condições de trabalho dos magistrados, as condições da sua locomoção, muitas delas às vezes cruzam com as pessoas com que tratam os processos, lhes reconhecem na rua. A questão da segurança desses magistrados, ou a questão do salário também. Eu converso com muitos em que não é ainda abonatório. E é por isso que a justiça depois não tem a liberdade de administrar como deve ser a justiça, por causa do salário, dos dinheiros que são dados a essas instituições, porque eu sei que eles gostariam de ter melhores condições de trabalho, mas os recursos que eles recebem, desde o nacional até aqui o provincial, não são suficientes. E isso acontece com todas as instituições, infelizmente, na província. Parece haver uma... Como é que posso dizer? Eu não sei se é excesso de bajulação
ou se é mesmo a tal dependência em que, quer dizer, tudo o que se deve fazer, se não for lá a mão do Chimuco, depois você começa a ver tudo complicado, não pode visitar isso, não pode visitar aquilo. Portanto, nós pensamos que a justiça é um direito fundamental dos cidadãos e é preciso melhorar este item, é preciso que as pessoas tenham acesso à justiça. Muitos deles, muitos cidadãos que têm dificuldades, têm problemas, não têm acesso à justiça e também a justiça é cara. E a maior parte da população, infelizmente, não consegue pagar a justiça. E a reforma do Estado exatamente passa pela melhoria da atuação dos órgãos de justiça, a sua forma de trabalhar, o acesso dos cidadãos à justiça, e que isto é o nosso desafio fundamental também aqui no AMBO. Adérito, segundo secretário, como é que olha de facto para a justiça e como é que corresponde a essa insatisfação da senhora deputada Navita a dizer que os deputados, ela enquanto deputado, está de certa forma, entre aspas, impedida de aceder à visita das cadeias? E também, obviamente, obter da sua experiência que a avaliação em que fez das cadeias, quando de certeza que acho que as visitou, certo? As visitei por acaso, e vou repartir a minha pergunta em 2 momentos. Um primeiro momento é o de responder à acusação que é feita direta de que enquanto o MPLA não colocar a mão, as coisas não se resolvem porque a deputada pediu para visitar as cadeias e não foi admitida. Há aqui uma separação, é uma linha que é bastante visível, que tem de ser colocada e mantida, porque a deputada, existe na província um núcleo provincial de deputados. E aqui, dos núcleos de deputados que residem na província, cada um não pode acordar, pensar e extrair. Há uma coordenação nesse núcleo. E então a função de deputado e de responsável político partidário na província tem que estar muito bem dividido. Quando é que é a secretária provincial da UNITA que quer visitar e quando é o deputado que quer visitar. Eu sei disso. Exatamente. Mas também só corrigir. O núcleo no AMBO existe por uma questão de organização do parlamento. Não existe para controlar a atividade do deputado. Cada um está à vontade. Sim. Porque o deputado foi eleito e, ao ser eleito, tem que fiscalizar. Agora, a questão da partidarização das instituições é que até atrapalha a fiscalização dos deputados. Eu não tenho que depender de um deputado que foi eleito como eu. E a segunda parte da nossa resposta eu pedi como deputada. E eu lhe ouvi. A doutora falou e eu lhe ouvi. Eu peço, por favor, que me deixe terminar o raciocínio, por favor. Pedi como deputada, muito não como bem. secretária. E então é nessa perspectiva. E a segunda parte da nossa resposta é que preferimos, e aliás, nós crescemos aqui no Sol Nascente, em metodologia de investigação científica e depois em trabalho de conclusão de curso, nos ensinaram a delimitar temas. Viemos para falar o AMBO e as eleições de 2022 e ali eu prefiro não pôr o pé. Obrigado. Não entrar. Exatamente. A questão é de facto o AMBO e as eleições e obviamente que a questão da justiça é uma questão muito importante nesse processo que nós estamos a atravessar, até porque em última instância, havendo algum problema, alguma insatisfação de um dos candidatos, não é? O pronunciamento sobre as eleições é sempre da justiça, né? Por isso é por essa razão que nós consideramos que a reflexão sobre o estado da justiça no AMBO é um elemento não paralelo, mas é um elemento essencial. Portanto, a nossa opção aqui é obter de vós, na vossa perspectiva, né, a vossa percepção sobre a solução dos diversos problemas da nossa província.